Hoje nós vamos falar, sobre como lidar com o rompimento de algum relacionamento, seja um divórcio, seja um namoro, um noivado, questões voltadas para as relações amorosas. O que traz tanta dificuldade para a gente lidar com o término? É o vínculo. Quando o vínculo ele é criado, mais dificuldade a gente tem para romper. A cada relacionamento, não tem como a gente falar que a gente vai sair ileso daquela situação, Aquela situação causa sim sofrimento, aquela situação causa sim dor, E aí, com essa situação, com lidar com esses sentimentos, o que muitas vezes acontece? A pessoa ignora a possibilidade do novo na vida dela. Se aquele relacionamento acabou, não é que ele não deu certo. Ele deu certo, só que por algum motivo, alguma questão interna da pessoa, algum emaranhado interno dela, ou então pelos objetivos distintos, às vezes esse relacionamento ele chegou ao fim. E ele foi muito importante, ele trouxe uma grande experiência para sua vida, só que passou a partir de um momento em que os objetivos ou a disposição interna, ela não foi suficiente para estar mantendo aquela relação. Então, o que a gente faz? Muitas vezes, a gente se pega ao velho. E aí a gente rejeita a possibilidade do novo, da construção do novo, do encontro com algo que pode ser maravilhoso para sua vida. E aí, energeticamente, inconscientemente, o que acontece? O outro parceiro também acaba ficando preso. E aí, onde que a gente vai descobrir tudo isso futuramente? Nos nossos próprios relacionamentos, nossos próximos relacionamentos, Como algo assim: agora eu preciso de ver aquilo que eu não vi lá atrás. Agora eu preciso de lidar com algo que eu não lidei lá atrás. Então, tudo aquilo que eu rejeito tem uma grande possibilidade de vir com mais força para que até que eu veja, até que eu sinta e pratique aquele aprendizado. É impossível a gente falar de um término de um relacionamento sem falar do sofrimento, da tristeza. E muitas vezes a raiva, ela toma conta ao invés do sofrimento e da tristeza. Por quê? Vou contar uma historinha. Você já deve ter arrancado o dedão aí da unha, E aí a gente chega jorrando sangue, A gente chega lá chorando, E aí o que acontece? Nossa mãe olha pra gente, numa tentativa de conforto, Pega e fala assim: para de chorar. Isso não foi nada. Isso não é nada. Vai lá, joga uma água e volta a brincar. Isso não é nada. Gente, como que não é nada? Não tô culpando as mães, não, tá? Vou dar só um exemplo. Como que não é nada? Tá doendo, tá saindo sangue. Tá algo que tá exposto, E muitas vezes, o que a gente faz com nossas dores emocionais? A gente esconde elas também. Não posso sentir, não posso sofrer, não posso demonstrar sofrimento. E aí é o famoso assim, a catraca gira e vamos lá, vem o próximo, 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 e a pessoa nunca lida com aquela dor. Aquela dor nunca é elaborada. O que é importante quando tem um rompimento? Gente, sofrer. Sofra. Se permita que essa dor, ela encontre um significado para você. Deixa ela entrar em tudo em você. Sofre, chora, tá tudo bem, não tem nada de errado em a gente ficar triste por um sentimento, por um relacionamento em específico. Mas o importante é que a gente também saiba que essa dor, ela tem um tempo. E quanto mais eu me entregar, quanto mais eu permitir que essa dor venha, mais rápido esse luto, ele é elaborado. Então, se eu me oponho à dor,
ao sofrimento e à tristeza, qual o outro sentimento que surge? A raiva. Ao invés de sentir sofrimento e tristeza, eu sinto o quê? Raiva. E aí eu começo a incriminar o outro. Começo a culpá-lo por aquela situação. Em um relacionamento, não existe culpado. É 50% de responsabilidade dos dois. É dois adultos se relacionando. 50-50. Se o relacionamento deu certo, é porque 50% de um lado contribuiu e 50% do outro contribuiu. Se ele não deu certo, a mesma coisa. E eu tentar culpar o outro, ficar no sentimento da culpa, ai, porque eu podia ter feito isso, ai, porque eu podia ter feito aquilo. Isso só é uma maneira de você permanecer com aquela situação ainda vigorando em você. Porque quanto mais eu coloco a culpa, crio possibilidades de transformações depois do término, eu me permaneço ainda ligada naquele relacionamento. E aí o trenzinho novo, eu gosto muito de uma frase do Bert Hellinger, que ele fala o seguinte, a nossa vida é como se a gente estivesse numa estação de trem. O trem velho, ele partiu, já tá lá longe, e você tá dando tchau pra ele. Você nem tá vendo o trem mais, tá lá. Enquanto tem outro trem lá na sua porta, esperando só você embarcar. Eu acho ela linda, essa frase dele. E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não permanece só o que poderia ter sido, o que poderia ter sido, o que poderia ter sido, e a gente não olha para o que pode estar acontecendo? Culpar o parceiro, trazer questões de que soluções pós-término não vai trazer resolução, não vai trazer a pessoa de volta. Entende? Porque quanto mais eu penso nisso, mais preso eu vou ficando naquela situação. Menos eu permito que o trem novo chegue ali e eu vá para ele. Ou seja, eu vá para minha vida, leve somente o que é bom, porque todo relacionamento deixa algo muito grandioso na nossa vida, né? Cada relacionamento que a gente passa é uma lapidação. A gente entra no próximo amadurecido, com aprendizados diferentes. Olha aí, o seu primeiro relacionamento, ou o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º. Olha quanto teve evolução. Às vezes situações que você passava antes, hoje você não passa mais. Sentimentos que vinham antes, talvez hoje não venha mais. Então são lapidações. E enquanto eu não der um lugar de honra, enquanto eu não ver aquela pessoa como alguém que foi muito importante para o meu crescimento enquanto pessoa, aquele relacionamento, ele vai ficar, perdido. Valorizar as pessoas que estão à nossa volta. Todos os nossos relacionamentos passados dão um lugar especial para ele. Vamos pegar desde o lado do prezinho, né? Daquele paquerinha lá do prezinho que começa a mandar cartinha. Ele foi importante para você. E aquilo que eu rejeito, ele vem com mais forte, ele vem com mais força. Aí eu não devia ter beijado o João. Aí eu não devia ter perdido a minha virgindade com o Pedro. Eu tô negando. E aí eu vou tentando buscar em outras relações uma forma de compensar isso. Tudo na vida vem por um significado, nada é em vão. Tudo vem por um motivo e tudo fica porque precisa ficar. Se eu começo a ver essas relações como algo de aprendizado, como algo de fortalecimento, aquela relação vai ser muito mais do que um casamento, vai ser muito mais do que um namoro, vai ser muito mais do que um noivado. Vai ser uma possibilidade de evolução. Uma vez, um amigo meu, o Libêncio, eu tava conversando com ele e eu tava muito triste, né? Falando de relacionamento e tudo mais. E aí ele me contou, ele me falou assim, Neiriane, a cada sofrimento que a gente passa, é uma moedinha que a gente coloca pra nossa evolução. Fez tanto sentido pra mim, tanto sentido, que hoje em dia, quando eu tô passando por alguma situação, não só amoroso, né, afetivo, passando por qualquer situação que às vezes exige um pouco mais, eu lembro
eu lembro do meu cofrinho da evolução. Eu criei ele. E aí eu falo pra mim mesma, é uma moedinha a mais, é um conhecimento a mais e é uma possibilidade a mais pra minha vida. Então tá tudo certo. Eu dou um lugar, eu vejo aquele problema e daquele problema eu torno uma possibilidade do recomeço. Tá bom? Honre, traga a pessoa. Se não conseguir vê-lo ainda dessa forma, vamos trabalhando, vamos ressignificando, vamos olhando para os aprendizados, sem buscar culpados, sem colocar soluções pós-término, que se fosse assim, se fosse assado, teria sido melhor. Não, foi exatamente o que precisava ter sido. Aconteceu exatamente o que precisava acontecer. E em todo relacionamento é muito importante... Ai, gente, peraí, embolou aqui. Em todo relacionamento é muito importante a gente olhar muito para a lei do equilíbrio, que é a terceira ordem do amor, o equilíbrio entre o dar e o receber. Como que tá? Eu tô dando, mas eu tô recebendo? Eu faço algo, meu companheiro faz algo? Como que tá? Ele tá equilibrado? Ou tá assim, eu faço algo, ele não faz nada. Aí eu dou. Aí a dívida do parceiro cresce. Aí eu faço mais um pouquinho, eu dou. A dívida dele cresce. Eu faço mais, aí ele cresce. Eu faço mais, aí ele cresce. Vai chegar um momento que esse parceiro vai estar com uma dívida tão grande, com um débito tão grande, que ele não vai conseguir ficar. Mas talvez ele não é que ele não consiga retribuir porque ele não quer. Porque, como eu disse no início, por questões internas. Aí ele se vê numa dívida tão grande, o que ele faz? Vai embora. Por isso o equilíbrio é muito importante e fundamental nas nossas relações. Equilibrar o dar e o receber. Eu faço algo, mas eu espero algo em troca. Não é eu esperar, não é que tem que fazer, mas que é legal a gente receber, né? A gente recebe. E a gente confia, se não vier da pessoa, vem de alguma outra forma também pra gente. Mulheres que ficam tendo esse discurso. Ah, mas eu sou uma ótima esposa. Eu lavo, passo, cozinho, cuido dos filhos, vou no supermercado, deixo a roupa dele até pronta lá. Nossa, eu sou uma mulher exemplar. Sabe o que você tá querendo com isso? Manipular a situação. Tentando fazer com que, se ele pensar em te deixar, ele vai ter motivos para ficar. E aí você nunca vai ser abandonada. Você nunca vai lidar com o sentimento do sofrimento. Então, muito cuidado para isso. Tá bom? É importante, precisa equilibrar. Se eu faço um jantar, ele lava a louça. Se eu, sei lá, vamos pensar, se eu comprei uma viagem, ele fica com as despesas da viagem. A gente tá falando aqui em financeiro, né? Mas também eu arrumei toda a casa, ele coloca o lixo pra fora. Então precisa de ter essa sintonia na relação, porque senão a relação vai ficar desequilibrada e aí ela vai perder totalmente a força dela. Tá bom? Então, vamos olhar para esses nossos sentimentos com muito amor. O sofrimento, tá tudo bem você não tá bem, tá tudo bem você sofrer, tá tudo bem você chorar. E o novo só vai surgir a partir do momento que você permitir que isso aconteça dentro de você. Tá bom? Tá tudo bem a gente não tá bem. E tá tudo bem a gente ir pro novo. Algo se encerra para que algo se inicie. Então, vamos pra vida, né? Espero que tenha feito sentido de alguma forma para você e que possa trazer algumas pipoquinhas aí dentro de algumas reflexões e que possa trazer novas possibilidades de pensamento. Um grande beijo, gratidão.